Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Estamos dando início a mais um vídeo do quadro Desvendando a Bioquímica, Exames Laboratoriais. E claro, estamos dando continuidade ao assunto imunidade. Então se você estava ansioso para ver quais são os minerais que vão melhorar a tua imunidade, fica aqui, curte, roda a vinheta, editor! Então, pessoal, é isso mesmo. Nós estávamos falando sobre imunidade. Eu já gravei a parte 1. Se você ainda não assistiu, vai aqui no canal e assiste a parte 1 no canal do YouTube, porque a gente estava vindo numa linha de raciocínio. Aí eu expliquei várias coisas importantes naquele vídeo. Nós falamos das vitaminas, as 4 vitaminas importantes para a imunidade e também a forma que você, profissional da saúde, deve avaliar a presença ou deficiência dessa vitamina no teu paciente para fazer uma prescrição e ajudar a fortalecer a imunidade. E hoje nós vamos falar dos minerais. A gente vai fechar aí 8 nutrientes que são importantíssimos para que o teu sistema imunológico funcione corretamente. E nesse tempo que nós estamos vivendo, essas informações valem ouro, tá bom? Fica aqui até o final que vai valer muito a pena. Então, gente, nós vamos começar falando de um mineral. Então, eu vou colocar aqui para vocês os slides para vocês. Nós vamos começar falando do zinco, tá, gente? O zinco, vocês já ouviram falar muito dele nesse último ano. Então, nós vamos passar algumas informações aqui que justificam, né? Por que vocês ouviram falar tanto? Alguns dos sintomas incomuns, né, do vírus do mal, como a perda do olfato e do paladar, são secundários ao aumento do estresse oxidativo e de neutrófilos. Gente, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu falo para vocês todo vídeo sobre estresse oxidativo, certo? Que vocês já sabem que faz parte da existência de todas as doenças crônicas. Então, é uma das 3 grandes causas de doença crônica. Só que uma coisa que talvez eu não falei na parte 1, eu vou reforçar aqui, é que toda vez que o teu sistema imunológico ele é ativado, né? Então que entra um invasor no teu organismo e aí você precisa contar com a multiplicação, a migração dos neutrófilos, existe uma grande liberação de radicais livres. Que é um radical livre? É uma molécula derivada do oxigênio que é altamente reativa, ou seja, ela é altamente destrutiva porque ela fica eletronicamente desemparelhada. Então, moléculas assim têm a característica de roubar, né, de interagir com outras moléculas visando o equilíbrio químico. Isso é química mesmo, né, gente? Então, visando se equilibrar. Então, como ela está desemparelhada, ela vai tentar roubar algum elétron de algum lugar. Pode ser uma proteína sua, pode ser uma parte da membrana da sua célula, pode ser uma enzima que estava funcionando ali. E cada vez que isso acontecer, aquela enzima, aquela proteína, aquela parte da célula vai ser afetada na sua função. E o excesso de radicais livres pode levar até mesmo à morte celular. Então, por que existe esse aumento do estresse oxidativo ou da produção de radicais livres quando existe uma demanda do sistema imunológico? Gente, o radical livre é uma arma, sim. A tua célula de defesa, ela usa algumas armas químicas para tentar matar o invasor, tentar jogar então esse radical livre em cima do invasor, do vírus, da bactéria, do fungo, para que ele possa ser afetado então e morrer, né? Para que ele fique desconfigurado, né? E não consiga funcionar a sua replicação. Então, é uma arma que o sistema imunológico utiliza. Por isso, toda vez que a gente tem uma inflamação, que a gente tem uma infecção e existe aí um aumento da multiplicação celular, a gente vai ter sim estresse oxidativo. Por isso que a pessoa que vive inflamada, segunda coisa que é causa de doença crônica, né? Das 3 coisas que eu sempre falo, vocês já até decoraram, né? Estresse oxidativo, inflamação, glicação. Então, o estresse oxidativo, ele sempre pode ser causado também por uma inflamação sistêmica. Então aqui essa informação está dizendo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, que a falta do zinco pode ser uma consequência do excesso do estresse oxidativo causado pelos neutrófilos, tá bom? Então quando você tem lá uma invasão por vírus, por bactéria, você vai aumentar a tua multiplicação, isso é normal e é essencial para você matar o invasor. Você vai ter uma grande liberação de radicais livres e aí você vai ter estresse oxidativo. E aí os teus sistemas antioxidantes, que dependem de zinco, vão ficar sobrecarregados. Então vai ter uma tendência a diminuir a tua concentração de zinco plasmática, porque o teu corpo está usando muito as enzimas antioxidantes para te proteger, né? Porque esse radical livre, a ideia é que ele mate o invasor.
e não que ele destrua a tua célula. Então lá na tua célula tem enzimas antioxidantes, né, que dependem de zinco, que dependem de selênio, que dependem de manganês para fazer o efeito antioxidante e proteger a tua célula dos radicais livres, tá bom? Então sim, toda vez que você tiver um processo inflamatório onde você tem essa migração celular, vai existir naquele período, no período agudo da inflamação, vai existir muito estresse oxidativo no teu organismo. E aí a gente precisa ter sistemas antioxidantes para nos proteger e deixar esses radicais livres para ficarem em cima dos invasores, tá bom? Então conhecendo aí as armas do nosso sistema imunológico. Então aqui, se a gente tiver zinco numa boa quantidade, a gente vai ter menos efeitos nas nossas células, a gente vai ter mais proteção das nossas células, porque a gente vai conseguir controlar esse estresse oxidativo nas células do nosso organismo. O que mais? O zinco tem um papel claramente estabelecido na resposta imune a infecções virais. Qual é esse papel? Diminuição na produção de radicais livres, acabei de explicar para vocês. Inibição da polimerase do RNA do vírus do mal, ou seja, o vírus do mal ele é um vírus de RNA, tá bom? Que vai precisar então de uma enzima, tá? Para que ele construa, a partir daí ele construa o DNA, ele faça uma multiplicação celular, tá? Não vou ficar explicando aqui replicação viral para vocês, até porque os profissionais da saúde acredito que já saibam, ou se não sabem é porque esqueceram, mas a gente foi torturado com isso lá na microbiologia, com certeza, tá bom? Mas não vem ao caso aqui, a questão é você entender que inibir esta enzima, tá? Inibir essa enzima significa impedir a multiplicação, impedir a replicação viral. Tá bom? Diminuição de atividade da enzima conversora de angiotensina, que é um receptor para o vírus. Agora a gente precisa abrir aqui um parênteses. Quem é essa enzima, gente? Qual papel? Vou colocar aqui, ó. Qual papel, né, da angiotensina ou da enzima conversora de angiotensina? Então lá no começo, lá atrás, quase um ano, foi descoberto que a enzima conversora poderia ser uma porta de entrada para o vírus. Por isso, as pessoas que têm problemas como hipertensão e problemas do sistema cardiovascular, existe um aumento dessa enzima, tá? Então vamos lembrar aí que quando você tem hipertensão, provavelmente está acontecendo no teu vaso sanguíneo um aumento dessa enzima, aumentando a angiotensina, que é vasoconstritora. Isso está na fisiopatologia da hipertensão. Isso é uma das causas do aumento da pressão arterial. E por que acontece, gente, esse aumento da angiotensina, da ECA, né? Vamos chamar assim, enzima conversora de angiotensina. Por que ela aumenta no paciente que tem hipertensão? Aí vai um detalhe que a gente estuda no nosso curso de cardiologia lá no portal. Os alunos que estão lá já sabem. Por que aumenta, gente? Porque existe estresse oxidativo no vaso sanguíneo. E por que tem estresse oxidativo no vaso sanguíneo? Por maus hábitos de vida, por falta dos antioxidantes. Por que as pessoas ficam hipertensas, gente? Qual é a causa da hipertensão? Eu ouvi falar que é o excesso de sal. Não é só isso, gente. É estresse oxidativo no vaso sanguíneo. Se vocês gostam desse assunto, a gente pode fazer uma aula especificamente para falar das verdadeiras causas bioquímicas da hipertensão arterial. Quem tem hipertensão tem estresse oxidativo no endotélio vascular e tem maior porta de entrada, maior número de enzimas conversoras e tem maior entrada de vírus do mal. Então, olha o papel do zinco aqui. Diminuição da atividade da enzima conversora, ou seja, eu vou diminuir a entrada do vírus do mal dentro das células, tá bom? Que mais? Aumento da resistência da célula à apoptose, inibindo uma coisa chamada caspase 3, 6 e 9. Essa caspase 3, 6 e 9, eu não sei se eu deixei a figura. Não deixei. Também tem a ver, gente, com a replicação. Então, são as enzimas, vocês já viram aqui, ó, que a gente falou de polimerase, a gente falou de ECA, a gente falou de caspase, tudo envolvido com a replicação viral, a entrada do vírus. Então, tudo isso vai ser barrado pelo zinco. Por isso que o zinco foi tão falado, foi tão importante nesse ano. E uma informação, gente, grande número de pacientes com baixa de zinco no organismo. Vocês sabem que a gente sempre fala aqui do mineral, continuo fazendo isso para vocês, tá? A gente fala qual é o mineral, eu vou falar como que a gente avalia, né, o exame bioquímico que você pode solicitar para o teu paciente e quais as fontes do mineral. Então, tem muito paciente que
está no primeiro quartil do zinco. Já vou mostrar para vocês os valores de referência. É um dos minerais que mais as pessoas têm deficiência, porque ele tem muita função. Ele não é só antioxidante, ele é utilizado também no sistema nervoso, gente, para regular várias coisas que envolvem a produção de neurotransmissores. Então, é um daqueles minerais muito utilizados e muito importantes para o organismo, tá bom? Então, esse sim tem que avaliar no paciente, tá? Zinco, selênio, magnésio, seria bom pedir para todo paciente, tá bom? Então aqui, infelizmente, né, existe essa deficiência. O que mais que ele faz? Melhora da sinalização antiviral a partir de proteínas de ligação ao zinco, demonstrada em infecções como flavivírus, que tem relação com a febre amarela, HCV e alfavírus, vírus da encefalite e também do alfavírus, tá, gente, que causa encefalite. Então não é só importante para evitar a infecção de um único vírus, né? É de vários aqui. A gente está dando ênfase no vírus do mal porque é o que a gente está vivendo, tá bom, gente? Mas o zinco é importante para todo tipo de infecção viral. Inibição da replicação viral e degradação do genoma viral a partir da resposta imune mediada por interferon, que é muito importante, os interferons nas infecções virais, e provoca também um atraso na replicação viral e diminuição de sintomas, demonstrados em outros estudos em rinovírus, herpes vírus e vários outros aqui que eu não vou ficar lendo, né, gente, para vocês verem que é importante manter níveis ótimos de zinco. Pensando em vírus, né, herpes é tão comum também, quanta gente tem o herpes vírus labial, nasal, é uma coisa muito comum. São os vírus que fragilizam o nosso organismo muitas vezes para nós pegarmos outras infecções e fazer o agravamento, vamos dizer assim, do próprio vírus do mal, né? Quanta gente você conheceu que infelizmente acabou partindo dessa terra aí não pelo próprio vírus, mas por uma infecção oportunista, né? Porque o vírus veio enfraquecer o sistema imunológico e aí entrou uma outra infecção hospitalar, muitas vezes bacteriana, e aí o paciente não suportou, né? O sistema imunológico ficou muito debilitado. Então, gente, a gente ter uma boa barreira viral aí é muito importante, tá? Então fica aqui o zinco como um mineral, o nosso primeiro mineral importantíssimo. Causas da deficiência de zinco: pessoas com doenças gastrointestinais. Acho que várias vitaminas que eu falei aqui, né, gente, são afetadas porque é por aí que a gente absorve. Então, se você não tem uma boa absorção, né, se você tem um problema como esse, ó, fez cirurgia gastrointestinal, pacientes que fizeram bariátrica, gente, que fizeram retirada aí de parte do estômago, com certeza vão ter tendência a fazer deficiência de todas essas vitaminas e minerais que eu tô falando para vocês. Distúrbios digestivos, como a colite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, podem diminuir a absorção de zinco e aumentar as perdas endógenas do mineral, principalmente do trato gastrointestinal, né? Porque são doenças inflamatórias. Como eu falei no começo da aula, todas as doenças inflamatórias consomem o zinco porque ele é um antioxidante. Sempre que eu tenho uma inflamação, eu tenho estresse oxidativo. Esse tipo de paciente, se você tem um paciente desse, com certeza tem que analisar os níveis de zinco e provavelmente, por melhor que esteja a alimentação dele, ele vai precisar de suplementar, né, de um suplemento. Síndrome da má absorção também, doença hepática crônica, doença renal, doença falciforme, né, anemia falciforme, diabetes e outras doenças aí como alguns tipos de câncer. A diarreia crônica também leva à perda excessiva de zinco. Então, você pegou um paciente que já tem algum desses problemas, é muito importante avaliar as concentrações do zinco e fazer as reposições. E tem uma observação aqui, né? Vegetarianos. Os vegetarianos não comem carne, que é rica em zinco, e um zinco que é biodisponível. É mais fácil a sua absorção. Além disso, geralmente consomem altos níveis de leguminosas e grãos, que contém os fitatos, que se ligam ao zinco e inibem a sua absorção. Gente, também eu acredito que a gente possa fazer uma aula, talvez, para falar dos fitatos, que são antinutrientes que existem em alguns vegetais. E aí, quando você consome demais, você pode não absorver não só o zinco, mas também o ferro e outros minerais, tá bom? Por isso que tem alguns alimentos que a gente não deve consumir em excesso. Um exemplo é a couve crua, né? Sem você fazer ela refogadinha, quando você faz ela refogada, você elimina esses fitatos. Mas se você quer consumir crua, você não deve consumir diariamente, né? Então tem que ter aí um conhecimento a respeito do alimento, tá bom? Até mesmo os vegetais têm a sua melhor forma de serem consumidos. Então fica aqui a dica para observar se o teu paciente é vegetariano, é vegano, é bom você olhar os níveis de zinco, tá bom? Mulheres que amamentam também precisam de mais zinco.
e pessoas que são viciadas em álcool também vão ter um consumo muito maior do zinco, porque é um antioxidante. E aí, como que deve estar a dose do zinco, então? Lembrando, gente, que nós estamos utilizando a técnica dos quartis, que é aquela técnica onde eu vou pegar os valores de referência, o mínimo e o máximo, e vou fazer aquela divisão, primeiro a subtração, deixa eu mostrar aqui, né, ó, 60 a 120, a gente pegou 120, diminuiu 60, né, então 120 menos 60, o valor máximo menos o valor mínimo, deu o valor de 60, né, a gente foi lá e dividiu 60 por 4, e aí viemos somando aqui, ó, deu 15, né, então 60 mais 15, 75, 90, 105, 120. Criamos os quartis. Já falei no vídeo 1, vou repetir aqui. Se for a primeira vez que você está assistindo, né? Tem um vídeo no meu canal explicando a técnica dos quartis para quem é mais devagar na matemática, passo a passo, e aí você consegue entender. Nós utilizamos essa técnica porque nós estamos querendo otimizar os valores dos minerais e das vitaminas que são importantíssimos. A gente não vai olhar só a referência, a gente vai colocar nos valores ótimos, inclusive os valores que os estudos mostram que são importantes para que você tenha uma função plena desse mineral e dessa vitamina. Já falei 1000 vezes, né, para vocês que a vitamina D, os estudos de imunidade dela falam que tem que estar acima de 45 e tem profissionais da saúde insistindo em dizer para os pacientes que 35 está bom de vitamina D, tá? É lamentável, mas é a realidade. Por isso que eu tô aqui tentando mostrar para vocês toda vez como é que vocês vão olhar exames, interpretar exames, não é olhar valor máximo e mínimo. Para isso não precisa de graduação, né, gente? Qualquer pessoa que saiba ler faz isso. Mas um profissional da saúde, ele tem que ter um conhecimento a mais sobre isso para poder ajudar o seu paciente, tá bom? Então aqui a gente está vendo, peguei lá o valor de referência mais comum, que é em micrograma por decilitro. Se tiver diferente no teu exame a referência, você vai ter que mudar, né, os valores aqui. Você vai ter que aplicar para a técnica que foi usada naquele exame, naquele laboratório, tá bom? Então eu peguei aqui o mais comum. Então, qual é a quantidade de zinco que deve existir no organismo do teu paciente? Qual vai ser o valor ótimo? Entre 105 e 120, né? Aonde está o valor da maioria dos meus pacientes? 75, 70, tá? Então, é necessário, geralmente, uma suplementação de zinco, tá bom? Aqui eu deixei os alimentos para vocês observarem, os alimentos que estão ricos, para ver se você consome, né? Como eu sempre falo, não adianta a gente querer ter minerais e nutrientes, vitaminas, enfim, os nutrientes no organismo se a gente só come porcaria. Né? Então, se você observar, desde a nossa primeira aula até aqui, onde estão as fontes desses minerais, dessas vitaminas? Estão nos alimentos verdes, estão nos vegetais, nas frutas, né? Alguns estão em algumas carnes, mas tem que cuidar com os excessos. Ovo, tem que cuidar com os excessos de carnes também, que podem ser prejudicial. Enfim, tudo é um equilíbrio. Agora, os verdes, você pode acelerar, que eu duvido que você vá se arrepender ou que você vai estar ingerindo demais. Falando nisso, eu vou tomar aqui meu suco verde. Ai, que delícia! Uma hora eu posso falar o que tem nesse suco verde aqui, gente, pra vocês, mas é super nutritivo, tá? Inclusive tem aminoácidos essenciais aqui dentro, ó, pra completar o número de substâncias, a base de aminoácidos, de proteínas que a gente precisa ingerir no dia, que de vez em quando a professora Vanessa não come aquelas proteínas suficientes e aí faz uma suplementação para não ficar faltando aminoácidos, tá bom? Uma hora a gente faz falando sobre isso. Um vídeo também. Então vamos lá, nosso próximo mineral, importantíssimo também, chama-se selênio. Efeitos da deficiência de selênio podem incluir contagem reduzida de células T, proliferação e sensibilidade de linfócitos prejudicadas. Outras características já observadas em seres humanos foram que a suplementação com selênio. Então, o que acontece quando eu suplemento o selênio no paciente? Aumenta a atividade de células natural killer, reduz o eritema provocado por exposição ao sol, né, ao excesso de radiação ultravioleta. Então, ele protege, né, nossa pele, reduz a ativação e replicação do vírus HIV em linfócitos T, reduz a ativação do fator de necrose tumoral kappa-beta, que é o NF-kappa-beta, que é altamente destrutivo. Gente, a inflamação, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Quando a gente fica inflamado cronicamente, a gente começa a fazer uma grande destruição dos nossos tecidos corporais. Quando eu falo da inflamação, que é prejudicial, eu estou falando de inflamação crônica,
sistêmica que muitas pessoas apresentam devido aos maus hábitos de vida. Um tecido inflamatório, um tecido que produz muitas citocinas inflamatórias o tempo todo é o tecido adiposo. Então, se você está em sobrepeso ou obesidade, saiba que você está inflamado e, por consequência, você pode desenvolver diversas doenças crônicas degenerativas. Por isso que a obesidade, por isso que o sobrepeso é fator de risco para várias doenças crônicas. Por isso que a gente fala tanto em emagrecimento, não é só por estética não, tá? Muito pelo contrário, é muito mais pela saúde, para evitar doenças crônicas, para evitar que o vírus do mal faça um estrago no teu organismo quando ele entrar por aí, tá? Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente conseguir que esses números diminuam, enfim. Todos nós podemos aí sair na esquina e entrar em contato com o vírus do mal. Então, o que a gente precisa fazer é fortalecer o sistema imunológico, aprender a ter bons hábitos de vida, parar de auto-engano, sabe? De ficar trancado dentro de casa comendo açúcar, porque a hora que a gente sair ali na rua, a gente tá lascado. O Brasil tá lascado. A gente brinca, né, com isso, mas é uma coisa muito, muito séria, tá bom? Então, prestem atenção na alimentação de vocês e no estilo de vida. Continuando aqui, né? O que mais que o selênio faz? Reduz a atividade da lipoxigenase de células beta, tá? Então, ele vai também regular a multiplicação de células beta, reduz a morte celular, os danos do DNA e peroxidação lipídica de células da pele expostas ao sol, reduz morte celular por praguicida. Um praguicida, na verdade, o paraquat é um herbicida, tá? Que a gente entra em contato e nem sabe, porque é utilizado, né, para cultivo. A gente vai lá comer frutas, verduras e entra em contato com ele, tá? Favorece a apoptose de células tumorais, ou seja, evita câncer e aumenta a resposta da fitohemoglutinina em linfócitos, que são importantes também para o funcionamento adequado do linfócito. Claro que a gente não vai ficar falando esses detalhes, né, do sistema imunológico, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês a importância dele para diversas funções imunológicas. E o selênio especificamente aqui, né, no vírus do mal. Então, o selênio pode se mostrar um nutriente promissor para o tratamento de muitas infecções virais, né, do vírus do mal, visto que uma deficiência de selênio foi associada a maiores riscos de mortalidade entre os pacientes acometidos. O papel do selênio no sistema antioxidante, nesse caso, né, gente, tem sido relatada a sua principal ação contra o vírus devido a uma ação antioxidante contra as espécies reativas de oxigênio que são geradas durante a reação entre o sistema imunológico e o vírus. E procurando entender a complexa organização do vírus do mal, autores descobriram a estrutura de sua principal protease. Aí tem um nome aqui, uma abreviação dela, MPRO. E investigações de possíveis compostos selênicos que impediram a atuação dessa protease vêm sendo realizados, né, nos estudos com um organoselênio que foi indicado como um potente inibidor dessa enzima, que é um possível alvo, inclusive, para pesquisas futuras. Então aqui, né, tem o vírus, aqui tem a protease e aqui tem a replicação viral. Então o selênio estaria envolvido nesse processo de replicação, impedindo, né, que essa enzima funcione de forma adequada e assim vai impedir a multiplicação do vírus. E as causas da deficiência de selênio? Então o estresse, o uso do cigarro, né, gente? O excesso de exercício físico. Então, por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que acham, são atletas profissionais, por exemplo, que fazem exercícios de forma extenuante. Gente, o excesso de exercício é muito prejudicial. Eu tô passada, chocada. É tão prejudicial quanto a falta dele, né? Então, quando a pessoa tem uma profissão onde ela é atleta, ela provavelmente precisa usar suplementação de nutrientes e pode observar que esse tipo de pessoa tem muito mais lesão, tem muito mais agressão nas cartilagens, na musculatura, né? Às vezes tem nem 30 anos, já fez 3 vezes cirurgia. Então, isso é insalubre, tá? O excesso de exercício. E um dos minerais que é consumido, a gente diz assim que o corpo vai queimar durante o exercício físico intenso, é o selênio, tá? Então, pessoas que gostam muito de atividade física têm que fazer uma reposição do selênio. O que mais? Doenças inflamatórias e poluição são fatores que aumentam o consumo deste mineral ao nível da defesa antioxidante. Não obstante, são descritos vários grupos de risco de deficiência de selênio, pessoas que sofrem de doenças inflamatórias a nível intestinal
que comprometem a absorção de micronutrientes, por exemplo, a doença celíaca, que a gente já comentou também em algumas vitaminas, né? Estão em risco, então, de desenvolver essa deficiência. Quem mais? Idosos, que apresentam fraca capacidade de absorção do nutriente, e fumantes, que estão sujeitos a elevado estresse oxidativo e acabam consumindo, né? O cigarro, ele provoca estresse oxidativo e ele vai acabar aumentando o consumo não só do selênio, mas de todos os antioxidantes, tá, gente? Então, é um fator de risco a mais para que exista estresse oxidativo no organismo e a degeneração mais rápida de todos os sistemas. Portanto, quem fuma envelhece mais, sim, não tem como negar. Tem diversos estudos, inclusive, comparando pele de fumante, não fumante. É um hábito aí que precisa ser modificado. Como deve estar o exame do selênio, então, gente? Ó, eu peguei mais uma vez o mais comum valor de referência, 46 a 143 microgramas por ml. Aí você vai fazer a técnica dos quartis, vai fazer a subtração, a divisão e vai gerar aqui os nossos quartis. Qual é o valor, então, ótimo de selênio? Entre 118 e 143. Então, se o paciente estiver lá com 70, 80 de selênio, ele precisa melhorar, ainda mais nesses tempos. Tá bom? Então, eu considero assim que estando acima de 110 já estaria de bom tamanho, porque é mais um dos exames que dificilmente alguém tem uma quantidade ideal, gente. E você consegue muito selênio se você consumir castanhas. Estão vendo aqui, ó? Às vezes, se você consumir castanha do Pará, 2 a 3 aqui, você já consegue aumentar bastante os teus níveis de selênio, tá bom? E aqui tem outros alimentos. Olha o ovo de novo, gente. Pra vocês verem como o ovo é um alimento completo. Outros alimentos aqui que também são ricos em selênio. O selênio, eu quero fazer um parênteses aqui, dar um alerta para vocês. O selênio, ele é cardiotóxico. Sim, ele é tóxico para o sistema cardiovascular. É mais um motivo para que você faça a dosagem do selênio do teu paciente, porque eu já peguei pacientes também com níveis acima dos valores de referência. Então, com o passar do tempo, isso pode ser tóxico para o coração. Não é assim sair suplementando, como eu falei já no primeiro vídeo, estou repetindo aqui para vocês. Tem gente que vai sair suplementando tudo que eu tô falando aqui de forma irresponsável. Não é isso que vocês precisam fazer, né? Eu tô mostrando aqui a importância de ver o exame para que você saiba exatamente o que o teu organismo precisa, e os pacientes que estão assistindo poderiam aí procurar profissionais da área integrativa para serem acompanhados, para que aquela pessoa possa ajudar você a repor aquilo que você precisa, né? Porque às vezes você compra coisas de forma aleatória, vitaminas, minerais, às vezes que você nem precisa, ou que você compra em doses muito baixas e que não é o que o teu organismo estava necessitando naquele momento, né? E aí você vai se prejudicar. Então, é muito importante ter profissionais qualificados para fazer essa avaliação, tá bom, gente? Por isso que eu tô aqui falando de ortomolecular toda semana para vocês. Então, selênio, tome cuidado com o selênio, porque o excesso também vai prejudicar o teu paciente, tá bom? Qual outro mineral que vocês estão aí achando importante? Claro, o magnésio. Como não falar do magnésio, gente? Né? Dos minerais é um dos mais importantes para o organismo. Simplesmente pelo fato de ele ser um cofator da bomba de sódio e magnésio, que é a bomba que vai fazer todas as nossas células voltarem para o repouso. Ou seja, eu contraio a musculatura. Para eu relaxar a musculatura, eu preciso de magnésio. Eu faço uma sinapse neuronal. Para eu ter aquele intervalo da sinapse e meu cérebro funcionar bem, eu preciso do magnésio para que eu possa dormir. Enfim, magnésio não tem como andar com esse mineral baixo no organismo. Vai ter muitos sintomas, mau funcionamento de diversos sistemas, não só da imunidade. Evidências apontam que o magnésio tem papel chave na imunidade, agindo tanto na resposta inata, que é aquela de primeira linha de defesa, que eu comentei com vocês já na outra aula, quanto na imunidade adquirida, que tem a ver com os linfócitos, com a produção de anticorpos. A deficiência grave desse mineral, né, nos ratinhos lá no estudo, induziu, após alguns dias, a ativação de macrófagos, liberação de citocinas pró-inflamatórias e maior produção de radicais livres. Tal condição é deletéria, pois acarreta no aumento expressivo de radicais livres e citocinas pró-inflamatórias. E aí vai gerar uma disfunção endotelial e edema.
Então vai afetar os vasos sanguíneos e vai provocar doença cardiovascular. Tem gente que tem hipertensão por falta de magnésio. Tem gente que tem arritmias por falta de magnésio. Que a partir do momento que consegue equilibrar esses níveis, não tem mais o problema, tá, gente? Na imunidade, a falta do magnésio vai aumentar, então, os radicais livres, pode contribuir para aquela cascata. Lembra aquela cascata imunológica, cascata excessiva de citocinas, que mata as pessoas que pegam o vírus do mal, tá? Então é mais um regulador também importantíssimo do sistema imunológico, tá? Existe a prevalência de alterações nutricionais entre pacientes, né, com o vírus do mal que apresentam deficiências subclínicas de magnésio. O que é uma coisa subclínica, gente? É uma coisa que não tem sintoma, tá? Só que quando você vai dosar, tá lá o problema. Então, nem sempre, e eu falo isso sempre para os meus pacientes, quando a gente vai olhar o exame, a prevenção, quando a gente trabalha com prevenção, a gente vai avaliar exames, nós não estamos olhando somente os sintomas. Se eu pego um exame teu que tá ruim, que tem um marcador ali inflamatório, que tem um marcador deletério, mesmo que você não tenha sintomas, eu vou ajustar aquilo, eu vou me preocupar com aquilo, porque antes de você apresentar um sintoma, você vai ter uma alteração, muitas vezes durante anos, bioquímica, isso vai ser deletério para o teu organismo, e aí, a partir de algum momento em que o teu corpo não suportar mais aquela agressão, vai aparecer o sintoma. Eu vou esperar tudo isso acontecer para daí passar para você algum tratamento, ou eu vou observar e falar, peraí, isso aqui vai acarretar em A, B, C e D. Vamos corrigir agora. O que vocês acham? O que você prefere? Você prefere esperar estourar tudo e daí tentar ver o que dá para fazer? Então, a gente vai olhar as coisas de forma também subclínica. Então, subclínico significa dizer que não apresenta sintomas, mas que está lá a deficiência, tá bom? Então, apresentam deficiências subclínicas de magnésio, hipocalemia secundária, a hipomagnesemia e deficiência de vitamina D leve. Isso aqui é um organismo onde o vírus do mal vai fazer a festa, tá? Com baixa vitamina D, baixo magnésio, faltando potássio. Por ser um magnésio raramente monitorado, olha só, o que é ser raramente monitorado? Dificilmente algum profissional de saúde vai pedir para você, né? A gente da ortomolecular pede magnésio para todo paciente, tá? Mas os demais, né, a gente sente muito falar isso, mas eles não pedem. Então, por ser um magnésio raramente monitorado no ambiente clínico, a hipomagnesemia dificilmente é detectada, mas tem sido demonstrada a sua contribuição para a gravidade da hipocalemia provocada aqui com a infecção, tá? Dados clínicos são sugestivos do impacto negativo do sistema imunológico causado pela cascata de citocina, influenciada pela deficiência destes nutrientes citados aqui de forma isolada, um deles, ou de forma simultânea. Todos eles, tá? O que não é raro, viu, gente? Não é raro ter um paciente deficiente em magnésio, deficiente em vitamina D, deficiente em potássio. É a coisa mais comum que tem, tá bom? Aí depois não sabe dizer, fulano, tão novo. Aí não sabe por que as coisas acontecem, tá bom? Então a gente tem que olhar de forma preventiva, não somente quando a pessoa apresenta sintomas. Causas da deficiência de magnésio, gente. Embora uma das principais causas da falta de magnésio seja o baixo consumo de legumes, aqui tem a ver com o consumo, ó, sementes e frutas, e o alto consumo de produtos industrializados e processados, também existem outras causas. Primeira causa, não comer alimentos que têm magnésio, né? Outras causas, baixa absorção do magnésio pelos intestinos, ocorre devido a diarreia crônica, cirurgia bariátrica ou doença inflamatória intestinal. E o pior é que tem muita gente que tem bariátrica hoje em dia e que só repõe B12, ferro e ácido fólico e acha que tá tudo certo. Tá? Tem um monte de coisa para repor, inclusive acho que tem uma aula aqui no canal também, onde eu falo sobre a reposição em paciente com bariátrica. Tá bom? Que mais? Alcoolismo, então, o paciente viciado em álcool diminui a quantidade de vitamina D do seu organismo, que é importante para a absorção do magnésio pelo intestino. Além disso, aumenta a eliminação do magnésio pela urina. O uso de alguns medicamentos. Aqui tem uma lista para vocês, destacando, né? Estrelando o omeprazol. Quantas pessoas tomando prazol, a gente falando 1000 vezes, não toma essa porcaria de forma contínua, é raro, tem que ter indicação médica e tem que ter uma justificativa, são poucas as justificativas para o uso contínuo de prazóis. Existe um uso absurdo, existe uma automedicação com prazóis aí que é terrível.
Então você precisa entender primeiro a causa dos problemas gástricos. Muitas vezes o prazol está sendo utilizado e não era o melhor tratamento, você tinha que ter investigado a causa, tinha que ter avaliado a produção de suco digestivo, alimentos alergênicos inflamando o estômago, e a pessoa lá comendo os alimentos alergênicos e tomando prazol por cima. Tem uma aula aqui no canal de hipocloridria, onde eu falo sobre isso, tá? Que vocês podem procurar, até uma aula antiga, tô até mais cheinha, né? Tava em processo de emagrecimento, mas uma aula muito boa que vale a pena. Então aqui tem vários outros fármacos, aí, medicamentos que podem baixar o teu magnésio. E uma coisa chamada síndrome de Gitelman é uma doença genética dos rins, que é um aumento da eliminação do magnésio. Então tem que repor, porque a pessoa acaba eliminando demais. Tá bom? E aqui deixei uma figurinha bem legal que fala dos tipos de magnésio que a gente pode utilizar para repor e quais são as indicações, né? Então o treonato é mais para cérebro, tá bom? Depois vocês podem olhar, bem legal essa figura. E aí, como tem que estar o nível de magnésio então? O magnésio ele varia de 1,9 a 2,5, então veja que é baixa a distância. Por isso, um númerozinho depois da vírgula já faz toda a diferença, gente, tá? Porque a distância entre o valor mínimo e o valor máximo é pequena nesse caso. Então, o paciente está lá com 2 de magnésio, não tá legal. Você fala, não, mas olha só, 2 é perto de 2,5. Não, no nosso caso, onde a distância é pequena, é distante. Então, o paciente tem que estar acima de 2,3. Então, entre 2,3 e 2,5 para estar ótimo. Pelo menos acima de 2,2, tá bom? Alimentos ricos em magnésio, todo o alimento verde, gente, verde escuro principalmente, é muito rico. A banana, aqui a aveia, pêssego, tá bom? Então tem várias opções aqui. Se você consumir alimentos verde escuro, você vai consumir com certeza cálcio e magnésio. E esse cálcio vai ser muito melhor absorvido do que aquele cálcio que diziam que era para tomar do leite, sabe? Aquele que não é absorvido porque o leite não é boa fonte de magnésio, mas que existe um mito, né, em torno do leite, de que se você não consumir leite ou derivados, que você vai ficar deficiente em cálcio. Verdade ou mito? Isso é mito. Coma alimentos verdes escuros que você vai ter muito cálcio e muito magnésio entrando no teu organismo, tá bom? E vamos para o último mineral, que vocês já estão ficando cansados da minha voz, o ferro. O ferro, isso mesmo, gente. Ah, mas o ferro não era bom para evitar anemia? Sim, mas o ferro também é importante para a imunidade. O ferro também é importante para a tireoide. Então, o ferro é muito importante para a oxigenação do corpo, gente. Então, vários estudos têm associado a deficiência de ferro a defeitos tanto na resposta imune adaptativa, quanto na resposta inata do organismo, acarretando em alterações significativas nas funções protetoras do organismo. Os defeitos na resposta imune adaptativa incluem a redução da proliferação, diferenciação e do número de células T, bem como a redução da produção de citocinas por essas células. Então, diminui a multiplicação e ainda aquelas que existem não conseguem liberar as citocinas de forma adequada. Já os defeitos na resposta imune inata incluem redução da capacidade fagocitária dos neutrófilos, provavelmente devido à baixa atividade da mieloperoxidase, né, que é a enzima, e das falhas na atividade da célula natural killer. Então, sim, um organismo deficiente em ferro tem as células de defesa disfuncionais, tá bom? Então, a gente fechou aqui, né, os 4 minerais. O ferro eu deixei aqui para homem e para mulher, porque é diferente, né, gente? Você tem que olhar lá no valor de referência. Para mulher vai estar entre 50 e 150 microgramas por decilitro e para homem vai estar entre 65 a 175 microgramas, tá bom? E qual é o valor ideal de ferro? Para mulher, 110, gente. Olha, eu duvido você achar de 100 mulheres, vamos colocar assim, 2 vão estar com os níveis assim de ferro, tá? Porque a mulher perde sangue todo mês. Então, eu diria o seguinte, a mulher precisa pelo menos manter em 70, acima de 70, gente. Acima de 70. Você vai pegar a mulher que tem 50, 30 de ferro. Mulheres que têm, além do ferro baixo, a ferritina também, que é o primeiro marcador que mostra estoques de ferro. Tem uma aula aqui que eu falo sobre o balanço do ferro, vale muito a pena, tá? Assistir essa aula, são parte 1, parte 2 também, falando sobre ferritina, a importância de você pedir esse exame, porque é o primeiro exame que vai alterar, né, um dos primeiros que vai alterar quando existe uma deficiência de ferro, e também se tiver alta ferritina indica inflamação. Então
É um exame fundamental. Eu deixei só o do ferro aqui para vocês hoje, porque a gente está falando dos minerais, mas para você avaliar o balanço do ferro no organismo, você vai precisar avaliar a ferritina também. Tá bom? Então, gente, são 4 minerais fundamentais aí pra gente conseguir o equilíbrio. E tem um detalhe do ferro. O ferro não pode estar em excesso também. Que o ferro, eu falei isso nessa aula que eu citei, ferro em excesso, ele é oxidativo. Então, ele vai começar a prejudicar, vai oxidar as células, tá? Então, por isso também não é para você ir lá pegar e comprar um suplemento à base de ferro e sair tomando. Eu falei de 2 perigosos hoje nessa aula. Eu falei do selênio e do ferro. Então, o ferro tem que ser reposto se você tem deficiência. Se você não tem deficiência, você vai ficar com ferro em excesso e você vai provocar problemas dentro do teu organismo, tá bom? Por isso que a gente precisa ter esta avaliação dos exames antes de sair por aí repondo, tá? E os principais alimentos ricos aqui em ferro, se vocês observarem, são os derivados, né, animal, e também tem nos alimentos verde escuro, tá? Que aqui, ó, para quem é vegetariano ou vegano, tem que compensar, né, a falta da carne. Seu prato tem que ser muito equilibrado para que você não entre em deficiência de ferro. Provavelmente, se você é vegetariano ou vegano, você vai precisar repor ferro, tá? Teu corpo não se importa se isso vai vir da comida ou se vai vir de uma cápsula. O que ele precisa é que você coloque isso para dentro, tá bom? Gente, se você gostou dessa aula, compartilha com as pessoas que precisam melhorar sua imunidade, curte. Com certeza você vai fazer a diferença na vida. Quem sabe você vai salvar alguma vida aí falando sobre imunidade, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abração.